Olá, turma, tudo bem com vocês? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o uso de imagens termais aplicadas ao monitoramento, né, da condição hídrica das plantas. É uma ferramenta que eu trabalhei lá no meu pós-doutorado, lá na Flórida, nos Estados Unidos, e eu queria trazer para vocês um pouco dessa técnica, como que funciona e um pouco da experiência que eu obtive lá, né? Por que isso é importante para manejo de irrigação? Hoje ainda isso aí está em fase de pesquisa, mas já há alguma aplicação prática em propriedades maiores. Mas essa tecnologia ela permite que a gente visualize a condição hídrica da planta através de imagens térmicas. Para isso são necessárias câmeras especiais, câmeras que a gente visualiza a temperatura da planta, né? Ela dá um efeito visual muito interessante, vocês vão ver. E a partir disso a gente pode interpretar. E isso é válido para uma planta apenas ou para toda uma lavoura, depende da aplicação que se deseja, né? E no caso desse estudo foi para condição hídrica, mas ele pode ter outras aplicações também, como verificação do estado sanitário da planta, nutricional, então tem outras aplicações também, mas esse estudo aqui particularmente foi aplicado à parte de estado hídrico, ok? Muito bem. Deixa eu remover aqui meu vídeo e aí a gente continua. Muito bem. Então, dando sequência aqui, né? O que são imagens termais ou imagens térmicas, né? São imagens que são obtidas a partir de câmeras como essa aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma câmera térmica especial, né? Uma câmera relativamente cara, principalmente aqui no Brasil, tá? E quando a gente tira uma foto com ela, a gente obtém imagens parecidas com isso. Tá? Aqui vocês podem ver que essa imagem está bem confusa, né? É necessário um tratamento nessa imagem, um trabalho tem que ser feito nela, né? Para ela apresentar algo parecido com isso aqui. Nós vamos ver como que isso é feito. Tá? Mas antes de falar da imagem térmica primeiro, vamos falar das imagens digitais. Como que é uma imagem digital? Toda imagem digital ela é formada por pixels. E o que vem a ser um pixel? É a menor unidade de uma imagem digital. Né? Já observaram quando você aproxima bastante, dá um zoom numa imagem, ela desfoca e apresenta vários quadradinhos, como a gente vê aqui nessa imagem? Então, cada quadradinho desse aqui, ó, que compõe a imagem, é chamado de pixel. Tá? Então, quanto mais pixels tem na imagem, melhor é a qualidade da imagem. Tá? Então, você pode aproximar mais o zoom, né, que não vai desfocar, tá certo? Uma TV, por exemplo, uma TV dessas novas, modernas, né, se você comparar com as TVs antigas de tubo, quando você olhava bem próximo da TV de tubo, você via aqueles pontinhos, né, aquilo era um pixel da imagem. Aqui, nas TVs novas hoje, você pode aproximar bastante que você não vê uma TV de boa qualidade, né, você não vê essa quadriculação da imagem, tá? E como é que funciona a imagem térmica? Cada pixel desse aqui, ele vai mostrar um valor de temperatura. Então, isso aí é apresentado em cores, tá? E aí, toda a imagem ela é apresentada com várias informações. É diferente do termômetro de infravermelho, né? Que você aponta aquele termômetro. Hoje está famoso esse termômetro de infravermelho, né? Que vocês devem ter visto aí em reportagens, pessoal medindo a temperatura das pessoas, né? Em função dessa Covid aí. Aponta um termômetrozinho para a testa da pessoa e mede a temperatura, a distância, certo? Aquilo é um termômetro de infravermelho. Ele pega apenas um ponto e determina a temperatura. No caso da imagem térmica, cada pontinho desse, cada quadrículazinha dessa aqui, tem um valor agregado de temperatura, ok? Bom, para entender melhor como funcionava a tecnologia, a gente fez alguns testes preliminares, certo? E aí, a gente montou aqui com duas espécies, né, um hibisco, vocês conhecem, e duas plantas de citros, era um limão, né? E a gente mediu a temperatura aqui dentro de uma caixa de vegetação e a gente foi tirando fotos para calibrar, ver como aquilo funcionava, né? Nem eu, nem o pessoal lá nunca tinha trabalhado com essa tecnologia antes, então a gente foi desbravando para tentar entender como funciona, lendo alguns artigos, né, vendo como que outros pesquisadores trabalharam e tentando aplicar isso para plantas solteiras, individuais, ok? A câmera que a gente utilizou foi essa aqui, modelo da marca FLIR, é uma marca europeia, né?
modelo E8, ela tem algumas características interessantes ali, ela tem resolução de 320 por 240 pixels, que isso equivale, multiplicando, né? Ela tem, então, cada imagem apresenta 76.800 unidades de temperatura, valores de temperatura. Então, lembra daquela imagem da quadrículazinha lá? A gente tem uma imagem com 76.800 quadrículas, e cada quadrícula representando um valor de temperatura. Ok? Um inconveniente desse equipamento aqui no Brasil para nós. Lá nos Estados Unidos ela custa $3.000. Aqui no Brasil a gente pode comprar ela por aproximadamente $16.500. Olhei hoje o preço aí no representante, na internet, tá? É um valor alto, né? Mas existem câmeras menos precisas, tá? Existem outros modelos que é com menor resolução, que podem sim ser utilizados, né? Como isso aqui era uma pesquisa mais aprofundada, então a gente tinha que ter um equipamento melhor. Mas se for para uma aplicação prática no campo, você tem aí câmeras que custam aí na faixa de $4.000, $3.500, já é bem mais em conta, ok? Bom, como que a gente trabalha essas imagens? Naquele segundo slide que eu mostrei, né, eu já tinha apresentado essa foto. Isso aqui é uma foto tirada ali com várias plantas, tá vendo? Uma imagem térmica. Aqui a gente vê o teto da casa de vegetação, a parede lateral, aqui os vasos, né, que estão mais aquecidos, as bancadas, e aqui a gente vê as plantas. Só que aqui é uma imagem muito, digamos assim, uma imagem cheia de ruídos, né? Ou seja, o que eu identifico aqui? Não muita coisa. É claro que eu vejo que as bancadas e os potes aqui, ó, os vasos estão mais quentes, a planta é um pouco mais fria, ali tem um painel de resfriamento, tá vendo que ele está preto? Então ele está mais frio, né? O teto aqui também está um pouco mais frio, algumas partes, as paredes, né? Mas a gente não consegue identificar muita coisa, está muito distorcido, muito poluída a imagem, digamos assim, né? O que a gente decidiu fazer então? A gente fez um teste aplicando um fundo preto, né? Um painel preto aqui de sombrite, a gente colocava atrás das plantas e tirava a foto térmica. Por quê? Aqui a gente conseguia isolar só as plantas, eliminava todo aquele fundo, né? Então não aparecia aqui mais aquele painel de resfriamento, não aparecia as paredes, teto, nada, né? As bancadas do fundo, nada. A gente só conseguia isolar somente as plantas. É o que a gente chamou de contraste térmico, né? A gente chegou a testar um painel branco, mas o painel preto funcionou melhor por quê? Né? Porque a cor preta é a que absorve maior calor e esquenta mais. Então, se eu pegar um painel branco, é o que menos absorve a radiação. Então, a temperatura dele vai estar muito próxima da planta. A planta que é verde, né? Você vê aqui, ó, estaria mais próximo. Então, jogando um painel preto, ele aquece bem mais e a gente consegue fazer esse contraste térmico. Aqui, mostrando uma imagem que a gente tirou de uma planta de hibisco, né? Então a gente colocou o painel preto aqui atrás, não ficou ainda o ideal, mas a gente já conseguiu um resultado interessante, né? E quando a gente abria essa imagem num aplicativo específico do fabricante lá da FLIR, ele apresenta a imagem e uma escala de temperatura. Nesse caso, as temperaturas variavam de 30,4 até 40,5 graus, né? Quanto mais escuro, mais frio. E quanto mais vermelho, passando para o amarelo, indo até o branco, mais quente. Ok? Então o que a gente vê aqui? Ó, essa parte baixa da planta está bem mais fria. Aqui a parte mais alta dela ainda está um pouco mais quente. Né? E é natural, porque aqui é onde recebe mais radiação. Né? E aqui o painel preto lá no fundo, ele apresentava uma coloração mais quente do que a planta. Ok? O ideal é que a gente tivesse um painel aquecido. Se a gente tivesse como montar um painel aquecido e inclusive a gente determinar, quero que o painel fique em 50 graus. Aí seria o ideal, que a gente conseguia uniformizar essa imagem aqui. Né? Bom, para fazer esse ajuste, a gente usava esse aplicativozinho aqui, chamado FLIR Tools, tá? Que é um aplicativo gratuito, né? E a gente estabelecia um limite de temperatura. Quando a gente movia essa barrinha aqui, ó, colorida, para a esquerda ou para a direita, a gente altera o campo os limites de temperatura. Então a gente oscila desse 40,5 e esse 30,4, podendo rebaixar esse valor ou aumentar. Para quê? Para que a gente consiga fazer um ajuste da planta. Né? Nesse caso, o limite aqui era quanto? 40,5. Certo? Mas o que é 40,5? É esse branco. Eu não quero a imagem dessa forma, eu queria um fundo branco, como esse. Olha o que eu fiz aqui, eu rebaixei para 34,4, né, o limite máximo, e eu consegui isolar a planta do fundo. Conseguem observar aqui? Então,
conhecendo esse valor aqui, fazendo uma programaçãozinha na planilha, a gente consegue extrair somente os valores da planta. Essa foi uma técnica que a gente desenvolveu lá, tá? Isso aí não existia ainda na literatura. A gente já submeteu um artigo para publicação, não foi aceito ainda, né? Mas temos esperança que seja aceito numa boa revista aí, tá? Bom, uma vez tendo essa imagem aqui, no próprio aplicativo a gente consegue exportar essa imagem para um arquivo de texto, que é do tipo CSV, tá? E aí a gente abre uma planilha do Excel. A gente abriu aqui, então aquela imagem que a gente tinha lá, observe que ela dá diversos valores. Cada valor desse aqui, 37,313, 36,9, 36,9 tal, 38. Cada valor, isso aqui é um valor de temperatura. Cada valor desse era aquele pixel. Estão lembrados que eu mostrei lá na imagem? E aí, aplicando o limite, nesse caso aqui, para limitar os valores de temperatura, né? A gente limitou em 34.4. O que a gente fez? Somente valores abaixo de 34.4 eram mostrados como valores. Os demais eram mostrados como letra A. Certo? Então a gente fez uma programaçãozinha aqui na planilha para ela mostrar dessa forma aqui. Para isso a gente jogou essa equaçãozinha aqui, tá vendo? É uma equação condicional, né? Então aqui, se o valor naquela célula ali, for maior que 34.4, ele mostra a letra A. Se ele for menor que 25, mostra a letra B. Se não, ele mostra o valor real. Então observe aqui quanta letra A gente tinha, né? Tudo isso aqui são valores acima do 34,4. Porque aqui não está a planta, aqui era o fundo preto, não é? Então, a gente conseguia, através dessa equaçãozinha aqui, fazer essa separação, né? Se a gente der um zoom out da planilha, né? Olha o que a gente vê aqui, Aqui cada pontinho desse aqui é a letra A, e o que está em branco seria os valores numéricos. Então, o que está em branco aqui seria a silhueta da planta, né? Vocês conseguem ver. E o que está em cinza aqui, é porque a gente afastou o zoom, né? Tudo aquilo que não é planta. Então, a gente separou o que é planta do que não é planta, que seria aquele fundo preto. Ok? Bom, e então, fazendo a média de todos esses valores, quando eu jogo aqui essa função média desse intervalo todo, ele só retorna a média dos valores numéricos. Tudo aquilo que é a letra A, ele não considera. Então eu consigo a média, temperatura média, somente da planta. Olha que interessante. Observe aqui, vamos comparar a imagem digital, né, da imagem térmica. Aqui a gente tem a planta de hibisco, que não foi irrigada durante 7 dias, ela começou a murchar, é uma planta mais sensível, né, e uma planta bem irrigada. Aqui a gente consegue ter um efeito visual fácil, né. Agora, olha a planta de citros. Aí já não é tão simples assim identificar. Basta olhar, você consegue dizer essa aqui foi bem irrigada e essa aqui não foi? Não dá. Ela ainda está bem túrgida, né? Então, para isso, o que a gente fez? A gente aplicou a imagem térmica. Agora, olha a diferença aqui, A planta bem irrigada, como que ela está bem mais azulada, né? Está mais fria, e a planta não irrigada, como que ela está vermelha. E olha a planta de citros, da mesma forma, né? Aqui antes do ajuste e aqui após o ajuste. Então, a gente tem aqui a planta mais resfriada. Isso aqui foi a mesma foto, então dá para a gente comparar, né? E uma planta que está bem mais quente, porque ela não estava sendo irrigada. Veja que interessante, olha que efeito visual interessante. Bom, aqui nesse gráfico a gente comprovou, né? A gente calculou aqueles valores através daquele ajuste da planilha. Então a gente tem aqui a temperatura do ar, né? As plantas que foram bem irrigadas, aqui de hibisco e de citros, apresentaram uma temperatura média inferior aquelas plantas que não foram irrigadas. Aqui, não recebeu água, não recebeu água, recebeu água, recebeu água. Isso aqui era a temperatura do ar. Ok? Aqui a gente calculou a média da diferença de temperatura entre a planta e o ar, tá? Que é esse ΔT aqui. Então, da mesma forma, as plantas bem irrigadas tiveram uma diferença de temperatura em relação ao ar menor do que aquelas que não foram irrigadas. Ok? Quando a gente calcula os valores cumulativos, o que a gente vê? Uma tendência de aumento. Olha a inclinação dessas duas curvas aqui, laranja e vermelha. São aqui as plantas de citros, que é a laranja, e vermelha a planta de hibisco, que não foram irrigadas. E olha as plantas irrigadas. Você vê que o incremento da temperatura é menor do que daquelas que não foram irrigadas, né? Aqui nas datas
desde o primeiro dia de medição, né, quando a gente começou a fazer as leituras, até os 7 dias após, ok? Bom, então, baseado nesses testes iniciais, a gente partiu para um experimento mais aplicado, com repetições, né? Aquilo ali era só um teste para ver como se comportava o trabalho lá dentro da casa de vegetação, e aí a gente trabalhou com essas imagens térmicas, né, para fazer o monitoramento do estado hídrico das plantas com citros, ok? Então, o experimento ele foi montado numa casa de vegetação, em 5 bancadas, né, que eram os blocos. A gente aplicou 5 tratamentos em 2 espécies, que era aquela grapefruit, que seria a toranja, né, que eles chamam aqui no Brasil, e a laranja valência, que é aquela laranja azeda, né? Os tratamentos eram referentes à reposição de água em relação à evapotranspiração. Então a gente pôs aqui no tratamento 4 100% da evapotranspiração. Os tratamentos aqui com menos reposição e com mais reposição para verificar a diferença. Tivemos aqui 5 repetições, né? E trabalhamos em blocos casualizados devido aqui a um gradiente de temperatura que a gente tem na casa de vegetação, porque a gente tem um fluxo de ar. A gente tem um painel de resfriamento e tem os ventiladores aqui do outro lado. Então, existe um fluxo de ar nesse sentido aqui, ó, indo do ventilador. Esse ventilador ele suga. Então, aqui no painel ele está mais frio, entra um ar fresco e vem trazendo para cá. Então, essa região aqui, ó, o bloco 5, ele era mais quente do que aquele bloco 1. Por isso que a gente fez em blocos para poder suprimir o efeito da diferença de temperatura entre esses blocos, ok? Aqui uma vista parcial do experimento, com as bancadas, as plantas aqui nos vasos, né? Aqui então eu tinha as plantas aqui de um lado, deixa eu ver aqui qual que era. Aqui nesse caso valência da esquerda e a grapefruit do lado direito, né? Então aqui ó, essas 5 repetições de um tratamento aqui da valência e aqui do outro lado 5 repetições da outra espécie. Para variar a lâmina, a gente colocou número de estacas gotejadoras diferentes. Por exemplo, aqui, ó, essa que tinha 2 estacas era o tratamento 2. E essa que tinha aqui 4 estacas era o tratamento 4. Então esse aqui repunha 100% da evapotranspiração. E esse aqui a reposição era de somente metade, 50%. Ok? A gente fez uma avaliação do sistema para ver se estava uniforme a distribuição. A gente encontrou aí uma eficiência de irrigação de aproximadamente 95%, né? A gente fez a medição de vazão de todos os tratamentos. E depois começamos a fazer a tomada das imagens. Então você vê aqui ó, o uso da câmera, o uso da tela escura, né? A gente precisava, para isolar a planta, a gente deitava as plantas laterais, depois levantava ela de novo, e esse quadro preto aqui ele era móvel. A gente posicionava sempre atrás de cada planta para tirar a foto de cada um. Ok? Bom, e aí a gente fazia o ajuste, né? Então estava aqui a foto digital, como ela foi tirada, sem aplicação de técnica nenhuma. Depois da aplicação da técnica da imagem térmica, né? A mesma câmera fornece as 2 imagens, a imagem já ajustada com o fundo branco, né? Esbranquecido, né? E a planilha com a silhueta da planta. Você vê que ela fica um pouco distorcida aqui, né? Lateralmente, mas você vê direitinho que aqui é essa planta representada em números, tá vendo? Aqui usando aquela equaçãozinha que eu expliquei para vocês no início. A gente acompanhou também a umidade do solo com sensores de umidade, tá? Uma vantagem de trabalhar com dinheiro é isso, você consegue muito recurso, né, tecnológico para dar apoio à pesquisa. Essa é uma diferença que aqui, pelo menos no IFES, a gente tem pouco recurso. Se eu comprar uma bateria de sensores desse aqui, nesse caso a gente tinha 15 sensores lá. Isso aqui no Brasil vai custar nada aí 30 mil reais ou mais. Ou seja, é pesado. A gente não tem esse recurso para aplicação em pesquisa. Só os sensores eu estou falando, né? Então, eu acho que para montar um experimento desse aqui no Brasil hoje, eu gastaria no mínimo 100 mil reais. Só para você ter uma ideia. Bom, a gente monitorou várias coisas. Dentre elas, a gente trabalhou com a mensuração com esse equipamento aqui. Ele é chamado de IRGA, né? É um equipamento também caríssimo e ele mede a fotossíntese e a transpiração, né? Dentre outras variáveis. Então a gente pega esse sensor aqui, coloca a folha ali dentro, espera estabilizar e ele mede
como que a planta está realizando a fotossíntese, a taxa de fotossíntese e qual é a taxa de transpiração também. Tá? E a gente depois expressou isso aí na forma gráfica. É um equipamento caríssimo. Aqui no Brasil, um aparelho desse vai custar nada uns 300 mil reais. Então, só ele, né? E, então é caríssimo. É um aparelho relativamente complicado de trabalhar. Ele exige uma série de calibrações, né? Mas dá pra gente... eu cheguei a fazer um curso lá no fabricante desse equipamento para aprender a usar ele. Bem interessante, né? Depois a gente cortou as plantas, né? Separamos a parte velha da parte mais nova, parte mais jovem, botamos em sacos de papel e levamos para uma estufa para secagem, né? A 65 graus Celsius por cerca de 2 horas. Calculamos aí a massa fresca, massa seca e o conteúdo de água da planta. E comparamos esse conteúdo de água da planta com a variação de temperatura, né? A gente monitorou também as variáveis climáticas dentro da estufa, né? E aqui mostrou os dias nessas setinhas que a gente fez a tomada das imagens. Como resultados, a gente sempre apresentou separadamente para cada espécie, né? Foram 2 experimentos paralelos. A gente não comparou eles entre si, né? Mas a gente comparou as variáveis dentro de cada espécie. A gente conseguiu um bom ajuste das equações, né? Então a gente via que quanto mais a gente repôs, né, água, houve uma tendência de redução da diferença de temperatura entre a planta e o ar, né? Aqui está a temperatura do ar. Então você vê que também nas diferentes datas, quanto mais tempo passou, né, a tendência foi de a planta aquecer mais, né? Teve um efeito cumulativo aí da aplicação desses tratamentos na planta, né? Nesse caso aqui, para essa espécie, teve um comportamento quadrático e aqui um comportamento linear das curvas, né? Aqui uma comparação visual. Isso aqui foi, acho que, a melhor imagem que a gente conseguiu, né? Então a gente tem aqui a imagem digital e a imagem térmica. A gente vê nitidamente a planta que recebeu menos água, como que ela está bem mais clara, né? A planta depois aqui, 50%, não ficou na ordem, né? Porque eu respeitei o posicionamento do delineamento lá da bancada, né? E aqui a gente vê, foi mais quente, depois a 75 está um pouco mais escura, depois a 100, depois a 125. Então é nítido. E para a valência também, a gente observa a mesma coisa, as duas que receberam menos água, né? Nesse caso a 75 não diferenciou tanto das demais, mas a gente tem um efeito visual bastante interessante. O monitoramento da umidade do solo mostrou esse comportamento. Aquelas plantas que receberam mais água aqui, 100 e 125%, mantiveram a sua umidade entre aqui a capacidade de campo e a umidade de segurança, né? Aquela que recebeu 75%, já boa parte ficou abaixo, e as outras, então, a que recebeu 50% e 25%, permaneceram bem abaixo também do limite aqui, chegando bem próximo aqui, no caso da 25%, do ponto de murcho, né? Aqui os valores de fotossíntese, né? Quanto mais água que a gente aplicou, maior foi a taxa de fotossíntese, havendo uma queda aqui para 125%. Para as duas espécies isso aconteceu, né? A valência continuou mostrando esse comportamento aqui, né, um pouco diferente, né? Mas para o grapefruit teve uma relação melhor, né? Tanto na fotossíntese quanto na transpiração. A gente vê que os resultados foram muito parecidos, né? Aqui as outras variáveis, massa fresca, massa seca, diferenças de temperatura em função do conteúdo de água na planta, né? Isso aqui foi bem interessante também, que quanto mais água tinha na planta, né, em função dos tratamentos, menor era a diferença de temperatura. Algumas conclusões, né, que a gente pode tirar disso aí. A gente conseguiu desenvolver um método para fazer esse monitoramento, né, das plantas com uma câmera que a gente opera manualmente. Não é uma câmera automática, existem câmeras que você acopla a drones, né? Mas o nosso objetivo principal era avaliar plantas individuais. Para isso tinha que ser com essas câmeras operadas manualmente, né? A gente viu uma boa relação entre a umidade do solo e os parâmetros que a gente avaliou. A gente conseguiu com esse processo obter a temperatura das plantas de uma forma rápida, né? E a gente acha que isso aí pode ser usado como uma boa ferramenta para pesquisa e para
situações comerciais também, né? Para um viveirista, por exemplo, que identifica plantas que não estão se desenvolvendo e fazer uma eliminação precoce. Então, poderia ser uma aplicação. Outra forma também seria que a gente poderia... isso a gente considera uma técnica não invasiva, né? Ou seja, não destrutiva. Então, você preserva as plantas até o final do experimento. Isso aí é bem interessante também. Se for usado com plantas de folhas mais largas, a gente percebeu que o resultado é melhor. Então, o resultado é mais confiável. Então, só que isso aí a gente não fez nenhuma avaliação numérica. Isso aí foi uma avaliação mais visual mesmo. E o uso desse processo em larga escala, ele pode ser necessário para você usar em automação, né? Por exemplo, você ligar um sensor desse diretamente numa válvula, né, num controlador de irrigação automático que aciona ou desaciona a irrigação. Então fica a câmera estacionária lá, fazendo as leituras. Quando atingir uma determinada temperatura, a irrigação liga automaticamente. É uma aplicação para essa técnica aí. Tá? Muito bem, gente. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Isso aqui é a turma lá do laboratório que a gente trabalhou, né? Esse aqui foi o meu supervisor. Tinha também 2 brasileiros lá. Esse aqui é um colega que estudou em Lavras, fez doutorado em Lavras, depois foi para lá. Esse aqui é um colega que é professor hoje da Unesp, lá de Jabuticabal. Desculpa, ele estudou em Jabuticabal. Ele é da Unesp lá de Ilha Solteira, professor da área de solos, professor Tiago, também foi parceiro meu lá, e demais. Aí, a grande vantagem de trabalhar na realidade dessa, que a gente conhece pessoas do mundo inteiro. Tinha pessoal ali, esse rapaz aqui do Nepal, da China, rapaz aqui do Equador, esse rapaz que morou em 40 países diferentes, esse rapaz aqui colombiano, esse outro que é mexicano, e os demais eram americanos mesmo. Bom, era isso que eu tinha passado para vocês, um pouquinho da experiência. Se tiverem dúvidas, por favor, mandem lá no WhatsApp, tá? E na semana que vem nós vamos fazer uma discussão sobre essa tecnologia. Vou passar alguns artigos para vocês lerem, para a gente levantar uma discussão pela modalidade fórum, ok? Bom, fico por aqui e uma boa semana a todos.